E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e hoje eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Bora lá? Bom, sei que eu já repeti isso no último vídeo, mas vou falar novamente para quem tá chegando agora, para quem tá assistindo a gente pela primeira vez. Eu sempre começo os meus vídeos analisando o mercado acionário. Por que o mercado acionário? S&P 500 e Nasdaq, para ser mais específico. Porque nesse momento do mercado, aliás, nos últimos 2 anos, o mercado cripto reflete muito o que o mercado acionário faz. Existe uma correlação muito grande. Isso por conta da maturidade que aconteceu nos investidores institucionais, que começaram a enxergar o mercado de criptomoedas como se fossem ações de tecnologia. E é por isso que o mercado cripto, por exemplo, espelha muito o que a Nasdaq faz, que é a bolsa norte-americana que possui as maiores empresas de tecnologia. Então, é um padrão que a gente teve de adotar no mercado nos últimos anos, de analisar o mercado acionário antes de analisar o mercado cripto, porque um reflete o outro. Não adianta nada a gente analisar o Bitcoin achando que por questões fundamentais, macroeconômicas e até técnicas a gente vai ter uma alta, sendo que se a gente olhar para a Nasdaq, a gente vai ver que ela está numa clara tendência de baixa. Provavelmente o Bitcoin não vai subir de uma forma muito agressiva se a Nasdaq estiver caindo, se o S&P 500 estiver caindo. Então é por isso que a gente sempre começa analisando esses dois ativos. E antes da gente analisar o gráfico do S&P 500 ou o gráfico da Nasdaq, é importante a gente olhar para as notícias. Calendário econômico. Por quê? Porque notícias impactam diretamente no mercado, principalmente no mercado acionário. E essa semana, a única notícia relevante que provavelmente vai trazer volatilidade no mercado, até anotei aqui pra gente, vai sair na quinta-feira às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Caso esse número venha abaixo do esperado, significa que a inflação está ficando um pouco fora do controle. Significa que mais pessoas estão empregadas ou menos pessoas desempregadas do que o esperado. Consequentemente, tem mais dinheiro na economia e a inflação acaba sendo mais alta. Infelizmente pra gente, investidor de renda variável, que quer ver o mercado acionário, o mercado de criptomoedas subindo, nesse momento a gente tem que torcer para um índice de desemprego maior, infelizmente. Mas é assim que o mercado funciona. Por quê? Porque se tem um índice maior de desemprego, consequentemente a inflação acaba sendo menor porque tem menos dinheiro na economia. Agora vamos para o gráfico. S&P 500, vamos começar pelo S&P 500. S&P 500 e Nasdaq, nesse exato momento, eles estão um pouco diferentes. Já comentei sobre isso em outros vídeos, o motivo dessa diferença, mas daqui a pouco eu vou comentar para vocês novamente. Mas olhando primeiro para o S&P 500, gráfico semanal. Claro sinal de reversão de baixa, a gente tinha uma tendência de baixa marcada por essa LTB vermelha aqui no meu gráfico, que a gente se segurou no 50% de Fibonacci. De qual Fibo? Que Fibo é essa que eu tracei, essa Fibo amarela? É a Fibo pós-Covid. A gente fez a mínima lá no crash do Covid em março de 2020. Pegamos a máxima aqui em cima e a gente viu que o preço se atraiu exatamente 50% e voltou a subir. É comum, se a gente analisar ondas de Elliott, a gente vê que o preço costuma retrair 50% para subir, retrair 50% para subir, retrair 50% para subir. Então, um movimento natural de tendência de alta. Então, nos dá a entender que essa tendência de baixa aqui, que demarcou todo 2021, 2022, ela se acabou. Mas aí a gente diminui um pouco o time frame, a gente vai para o gráfico diário. Eu estava no gráfico semanal. No gráfico diário a gente vê que apesar de o gráfico semanal mostrar uma reversão de tendência, o gráfico diário mostra uma resistência muito importante que a gente está testando agora. Essa resistência aqui, essa faixa verde que eu marquei no meu gráfico, ela foi utilizada como resistência e suporte diversas vezes no gráfico. Foi uma zona aqui de resistência em 2021, suporte, depois suporte novamente. Lá em 2022 foi um forte suporte que demarcou uma micro tendência de alta. Depois novamente suporte, resistência, resistência lá no final de 2022, resistência em fevereiro de 2023 e agora novamente. Então, uma das resistências mais fortes que a gente tem no gráfico do S&P 500 e o preço está lá de novo. Ele vai romper essa resistência agora? Não sabemos. O que sabemos é que geralmente em zonas de resistência nós temos forte volume de negociação. E quando nós temos forte volume de negociação, um aumento expressivo no volume, costumamos enxergar uma consolidação no preço, uma consolidação momentânea. Seja uma consolidação para que o preço reverta, ou seja, um movimento parecido com esse daqui, diversos dias consolidados para voltar a cair, ou uma consolidação de continuação, diversos dias consolidados para voltar a subir. E qual a maior
probabilidade no momento. Antes da gente ver isso no S&P 500, vamos para a Nasdaq, que está com um gráfico muito parecido. Se a gente olhar no gráfico semanal, ou seja, um time frame maior, numa tendência maior, a gente vê que o gráfico é praticamente o mesmo. Qual que é a diferença aqui? Que a Nasdaq, ao invés de se segurar no 50% de Fibonacci, se segurou no 61,8%, o que também é bastante comum, bastante normal nos movimentos de tendência de alta. Aí a gente reverteu e a gente vê que, diferente do S&P 500, a Nasdaq no time frame diário já rompeu o topo anterior. Ela já rompeu aquela zona de resistência que o S&P 500 tinha. Porém, está deixando sinais de queda. Que sinais são esses? Primeiro, cunha ascendente de baixa. Um padrão gráfico de reversão. Junto a ele, nós temos divergência no preço, ou seja, Nasdaq fez um topo mais alto que o anterior, enquanto RSI fez um topo mais baixo que o anterior. E perdemos aqui esse canal para baixo. Perceba que o preço estava respeitando esse canal, rompeu para baixo. Ele está voltando a subir, mas sinceramente eu acredito que seja um pullbackzinho aqui para voltar a cair novamente. Vamos ficar de olho, ainda é cedo para falar, mas se eu tivesse que apostar, tivesse que fazer uma aposta com alguém, eu diria que a probabilidade maior aqui agora é de queda da Nasdaq. Queda onde? Até aqui, essa última zona de suporte. E que zona de suporte é essa? É o topo anterior que a gente teve no final de dezembro. Se vocês derem uma olhada aqui nessa fibra que eu tenho traçada, vou traçar ela novamente. Extensão de Fibonacci, pegar o fundo dela, pegar o topo e jogar lá para cima. A gente vê que o preço chegou exatamente aqui no primeiro alvo de Fibonacci, 0,68, e aí deixou esses sinais de cansaço. Então, eu acredito que a gente pode ver um movimento de recuo na Nasdaq aqui durante o resto de abril. Bom, analisamos o S&P 500, analisamos o Nasdaq, agora a gente vai para o Bitcoin. Vocês vão ver que o Bitcoin está fazendo um movimento muito parecido com a Nasdaq. Dá uma olhada nesse gráfico. Também temos uma formação de ascendente de baixa no Bitcoin, com divergência entre preço e RSI. Perceba que o Bitcoin fez um topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI fez um topo levemente mais baixo, porém um topo mais baixo, um topo bem de leve, porém mais baixo. Isso é um sinal de divergência. E a gente está vendo o preço perder essa formação de cunha. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu entrei short aqui no Bitcoin ontem. No momento tô com... Dá para ver aí na câmera? Corta para mim aqui, grandão. Aí, ó, tô com 71% de lucro nessa operação. Uma operação short. Por que eu shortei? O motivo que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês concordam que esse movimento que a gente fez aqui entre fevereiro e março desse ano foi a última micro tendência de baixa que a gente teve antes do preço reverter? Então é ela que a gente vai espelhar. Inclusive eu vou dar uma aula sobre espelhamento de Fibonacci, extensão de Fibonacci, nessa quinta-feira. Eu vou gravar ela hoje já para vocês, mas vai ao ar na quinta-feira. Lá vocês vão aprender exatamente como fazer essa extensão de Fibonacci que eu vou mostrar agora. Mas enfim, só para adiantar, eu vou pegar aqui fundo, topo e jogar lá para cima. E a gente vê que o preço chegou exatamente lá no segundo alvo, 30.834. Na verdade, o preço chegou exatamente a 31. Inclusive, para quem acompanha a gente aí nas matérias de Money Times, de Cointelegraph, de Valor Econômico, que a gente está sempre dando nossa opinião lá, vocês sabem que desde o começo do ano eu estou falando que 31 mil dólares deveria ser o topo de curto prazo aí para o primeiro semestre de Bitcoin. Continuo com essa visão. Então, não sei mais para o primeiro semestre, mas para abril eu acredito que sim, que foi o topo de curto prazo. Depois, lá em maio, a gente começa a fazer essa análise novamente, ver se é possível o rompimento desse topo. Mas por hora eu acredito que 31 mil dólares foi o topo de curto prazo de Bitcoin. Por isso que eu entrei shortado ontem, por isso que na semana passada eu vendi boa parte dos meus ativos, vendi 1/4 da minha posição de Bitcoin, 1/4 da minha posição de Ethereum e de mais algumas outras moedas que eram relevantes na minha carteira. Não me lembro de cabeça agora, mas tem um vídeo onde eu fiz essas vendas, ok? Então, continuo com essa visão. Acredito que a gente pode ter um recuo não muito expressivo, tá? Não acho que a gente vai cair lá para 15 mil dólares novamente. Eu quero mostrar para vocês agora até onde eu acredito que o Bitcoin pode cair antes de voltar a subir, ou seja, até onde eu vou segurar minha operação de short, onde eu vou voltar a comprar Bitcoin. Vamos lá. Primeiro, analisando essa própria FIBO aqui que a gente acabou de traçar, a gente tem dois pontos importantes nela, que foi a última resistência aqui dela, em 0,618. Então aqui é uma zona de suporte, que anteriormente foi resistência, mas não acredito que o preço vá se segurar aqui. Pode se segurar? Pode, então é importante ter ela marcada no gráfico. Mas eu acredito que ela vai para essa outra zona de suporte aqui,
25.192, mais ou menos 25. Porém, a gente pode traçar uma retração de Fibonacci aqui. Retração de Fibonacci, eu acredito que vocês já sabem fazer, porque teve aula dela semana passada. Caso você ainda não viu, procura o vídeo de quinta-feira passada, que eu ensino como traçar retração de Fibonacci. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou até tirar essa fibra aqui. Vou pegar fundo, topo, e a gente pode ver até onde o preço pode retrair antes de voltar a subir. Bom, traçando aqui essa fibra, a gente já viu que a gente tem aquela outra zona de suporte da última fibra em 25.274, a outra estava em 25.100, né? Então aqui a gente sabe que de fato é uma zona muito forte, onde eu acredito que o preço pode ir, mais ou menos aqui em 25, 25.200, 25.100. Então aqui essa é uma zona de suporte muito interessante. Provavelmente aqui eu voltarei a comprar minhas criptomoedas. A gente vê que aqui também é um topo anterior. Então de fato é uma zona de suporte muito importante. E a gente tem o 0.382 aqui em 26.625. Então aqui são duas zonas para a gente ficar de olho também. Duas zonas de possíveis reversão. Caso perca essas duas, a gente tem uma outra lá em 23.932. Nesse cenário específico, não acho tão provável. Eu acredito que a zona de suporte mais forte é aqui, em 25.274. Aqui eu pretendo voltar a comprar minhas moedas. Então, por hora, com o nu shortado no mercado cripto, por todos esses quesitos, por motivos de bolsa norte-americana, que estão fazendo essa formação de cunha ascendente de baixa, Bitcoin fazendo essa cunha ascendente de baixa, e agora vamos falar um pouco de altcoin. E as altcoins? Bom, a gente já viu que o mercado acionário deve cair, Bitcoin, a probabilidade maior também é de queda, mas e as altcoins? Primeiro, antes de analisar altcoin, vamos para o gráfico de dominância do Bitcoin. O que é que esse gráfico significa? Que é a dominância do Bitcoin perante ao mercado cripto. No momento a gente vê que o Bitcoin está correspondendo a 46,91% de todo o mercado de criptomoedas. Mas esse gráfico também está deixando um claríssimo sinal de reversão. A gente tem uma zona de resistência aqui semanal muito forte, marcada desde lá de 2021. O preço chegou nela agora e deixou uma estrela cadente, o candlestick de reversão com maior probabilidade no mercado e está começando a cair. Se a gente diminui o time frame, vai para um gráfico diário, a gente vê claros sinais de bull trap. A gente vê o preço fazendo um topo mais alto que o anterior, enquanto a RSI fez um topo mais baixo. Então isso daqui é um claríssimo sinal de reversão na dominância do Bitcoin. O que é que isso significa? Significa que o Bitcoin vai cair e as altcoins vão subir? Porque, teoricamente, se o Bitcoin está perdendo dominância, ele está perdendo dinheiro para as altcoins, de fato. Mas significa que o Bitcoin vai cair e as altcoins subir? Não necessariamente. O que pode acontecer aqui agora é a gente ver o Bitcoin caindo de forma mais agressiva que as altcoins. A gente pode ver, por exemplo, o Bitcoin recuando, caso ele vá lá para 25 mil dólares, como a gente comentou, Bitcoin recuando 15%, enquanto as altcoins podem recuar, por exemplo, 10%, 8%. Então, acredito que nesse momento é mais interessante estar exposto, caso você queira estar exposto a alguma criptomoeda, estar mais exposto a altcoins do que a Bitcoin. Acredito que o Bitcoin vá sofrer mais. Por exemplo, Ethereum. A Ethereum ela pode recuar menos. Eu acredito que se a Ethereum fazer um recuo, ou melhor, eu acredito que ela vai fazer um recuo, pode ser aqui para a região de 1970, 1980, um pouco menos que o Bitcoin. Pode cair um pouco mais? Pode cair lá para 1740, cair os mesmos 15%, 16% do Bitcoin? Claro que pode. Mas a probabilidade maior é que altcoins no geral caiam menos, sofram menos que o Bitcoin. Qual um outro cenário possível? Tem um cenário onde as altcoins podem subir? Tem. Que cenário é esse? Um cenário de consolidação do Bitcoin. Um cenário em caso o Bitcoin não reverta, ele se segure aqui nessa região, e que pode acontecer também, mas eu acredito que seja o menos provável, tá? Mas caso o Bitcoin ele se segure aqui nessa região, por exemplo, a gente pode ver as altcoins subindo, mesmo com o Bitcoin consolidado. Agora, caso o Bitcoin caia muito forte, aí é pouco provável que as altcoins subam. Mas é bem provável que elas caiam menos nesse momento de mercado. Inclusive, falando em altcoin, na semana passada a gente comprou Solana, aqui no nosso vídeo de análise semanal, a gente comprou Solana nesse rompimento aqui dessa bandeira, exatamente aqui em cima, e a gente lucrou nesse exato momento 19%, chegou a bater 24%, agora está 19%. Eu já vendi as minhas Solanas que eu comprei na semana passada, aconselho vocês a vender também. O meu alvo era aqui em cima, tá? Em 27 dólares, não chegou até lá, mas chegou muito próximo, então por conta disso eu já zerei. Pode ser que chegue até 27 lá? Pode ser que chegue, então, caso você queira realizar por lá, mas eu já estou satisfeito com esse lucro aí, pô, 18%. Eu vendi, tava com 21% em uma semana. Para mim tá ótimo.
Mais bacana que a gente conseguiu enxergar bem esse movimento, a gente acertou esse movimento forte da Solana. E para quem pegou a superação junto comigo, parabéns. Ah, já tava me esquecendo. Eu vou tomar xingo porque eu não falei isso no começo do vídeo, eu devia ter falado, mas vou falar agora. Não esquece de curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo as altcoins específicas que você quer que eu analise nos próximos vídeos. Fala, Fernando, fala de Ethereum, fala de Avalanche, fala Polkadot, fala de Baby Doge, qualquer coisa. Comenta aí que eu vou analisar pra você no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem. E aqui embaixo desse vídeo, caso você ainda não seja cliente da BitGet, tem um link de abertura de conta que te dá 50% de desconto nas taxas de corretagem pelos próximos 7 dias. Não esquece de abrir conta por esse link aí, que vai te dar uma vantagem bem legal. Launchpad que a gente comentou na semana passada, fechou hoje. Infelizmente, bom pra corretora, mas ruim pra gente, né? Eu sou cliente da corretora. Infelizmente, a gente teve um valor de depósito muito alto. Foram mais de 170 milhões de dólares depositados. Por que infelizmente? Porque isso encareceu muito o ticket. Então, para receber um ticket, você devia ter feito em torno aí de 20 mil dólares de depósito. Totalmente irreal. Eu vou até conversar aí com a galera da corretora, com os que projetam esse tipo de lançamento, para a gente pensar numa outra possibilidade, porque ficou muito caro o custo de recebimento de ticket. Então, pouquíssimas pessoas vão conseguir participar desse pré-lançamento, infelizmente. Mas eu vou encher o saco da galera pra gente melhorar isso no próximo. O que é que vocês acharam pra quem participou do pré-lançamento de janeiro, que foi um sorteio? Eu acho que foi melhor, né? Acredito que a gente possa voltar com aquele esquema do sorteio, que aí é mais justo para os participantes. Lembrando que esse também teve um sorteio, tá? Qualquer pessoa que depositou um valor acima de 300 dólares está concorrendo ao sorteio, mas o ticket garantido foi só pra quem fez um depósito de mais de 20 mil dólares. Ficou totalmente irreal esse valor. Mas enfim, que mais? Análise on-chain. Vou só dar um spoilerzinho aqui, porque quem vai falar de análise on-chain para vocês mais a fundo é o Gui, no vídeo dele de quarta-feira. Mas uma coisa que eu quero adiantar para vocês. Gráfico de acumulação do Bitcoin. O que é que esse gráfico aqui está mostrando para gente? Que apesar de tudo que eu falei, da zona de resistência, da probabilidade de queda no curto prazo, esse gráfico mostra para gente que no momento os investidores de longo prazo estão acumulando, estão enxergando a zona de 30 a 31 mil dólares como a zona de acumulação, como compras para longo prazo. Como eu disse, o Gui vai entrar mais a fundo nesse tema para vocês na quarta-feira, mas só tô dando um gostinho aí para vocês. Não percam o vídeo de quarta que ele vai falar o porquê que isso está acontecendo, porquê que investidores de longo prazo estão comprando Bitcoin agora em 31 mil dólares. Caso você tenha gostado dessa análise, considere se inscrever e venha fazer parte do lado azul da força. Até semana que vem.